Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, amigos internautas que estão aí nas redes sociais, assistindo mais um programa Lição da Bíblia. Nós tivemos o primeiro tema, que foi abordado pelos nossos companheiros, e agora iremos ler o segundo tema da lição do livro de Gálatas. Eu queria mostrar para vocês o nosso guia de estudo, o guia de estudo da Escola Sabatina. Aqui está o alimento diário para a nossa vida. É necessário estudar as palavras do Senhor. E nós iremos contemplar, neste dia, o Evangelho de Gálatas, em Gálatas. E nós iremos falar um pouco do apóstolo Paulo. Antes, eu queria mostrar para vocês que não só a lição da Escola Sabatina, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Jardim Paulista, também aos domingos, está dando um estudo que é o ensino de Jesus. A partir das 7h30, você pode vir aqui à igreja para estudar junto conosco os ensinos de Jesus. E você que tem interesse de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, você tem interesse de aprender sobre as Sagradas Escrituras, aqui na Igreja Adventista, todo sábado pela manhã, existem umas pessoas, uns amigos nossos, Daniel, que é um professor, que ele dá, no caso, o estudo bíblico a você. É totalmente grátis. Você vem aqui à igreja e você vai aprender um pouco da palavra de Deus. E é muito bom para você crescer espiritualmente. Mas, queridos, o tema de hoje é um tema muito crucial. É a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nesta semana, iremos abordar alguns problemas que existiam em Gálatas e qual foi a solução através do evangelho que Paulo levou, que fez com que aquelas pessoas começassem a entender a palavra do Senhor. Mas também eu queria dizer a vocês que eu não estou só. Alguns amigos aqui estão presentes, pessoas que aceitaram o nosso convite. Tem aqui o Ramiro Filho. Ramiro, seja bem-vindo. Isso, obrigado. Aqui está o Ramiro. Ramiro, eu queria saber de você. Eu sei que você tem uma função na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é diretor de temperança. Isso, diretor de temperança. Para quem não conhece esse departamento assim na igreja, temperança, o que é que significa isso? Mas a igreja não só ensina mesmo Bíblia. Temperança é um departamento da nossa igreja onde ele motiva, onde ele estimula os irmãos. Né? Ele, vamos dizer assim, que ele cuida do corpo das pessoas, da saúde física das pessoas. Afinal de contas, a Bíblia é um livro que ensina não somente os valores morais, mas a Bíblia também, o próprio Deus, através da Bíblia, ele demonstra que se preocupa com a nossa saúde também. Então, na nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele tem um departamento que é exclusivamente para isso, né? Que estimula o viver saudável do membro da igreja. E sem falar também, queridos, que eu tenho um privilégio de falar isso ao vivo, que o Ramiro, o Ramiro Filho, ele é o meu guardião aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Jardim Paulista. É uma pessoa que sempre cuidou muito bem da minha pessoa, através do estudo diário da lição. Né? Hoje, eu também sou professor de escola sabatina e eu aprendi muito com o Ramiro, né? Durante essa temporada, durante todo esse tempo que estamos passando dentro da igreja. E eu queria também apresentar um grande amigo meu aqui, que é o Augusto Félix. Tudo bom, Augusto? Sejam bem-vindos, querido. Tudo bom, Everaldo? É um prazer poder estar participando aqui do programa Lições da Bíblia. E estou muito feliz, agradeço o convite que foi feito. E eu também queria aproveitar, Everaldo, se você me permite, e mandar aqui alguns abraços, né? Isso. Queria mandar um abraço aqui para minha esposa e para minha mãe que está me assistindo nesse momento. E também queria mandar um abraço muito especial para duas igrejas que eu tenho o maior carinho. E sempre que eu sou convidado para pregar, sempre vou lá e me recebe muito bem. Que é a igreja lá do INCRA 2, que é uma igreja aqui próxima aqui, da região aqui norte, aqui de Pernambuco, e também a igreja de Cruz de Rebouças 2, uma igreja muito animada, muito forte. Eu queria mandar esses dois abraços para a igreja do INCRA 2, onde tem lá praticamente 70%, 80% de meus familiares, e também para a igreja central de Cruz de Rebouças 2. Isso, e também eu não posso deixar passar, porque o Augusto, ele é ancião, primeiro ancião da igreja de Jardim Paulista, né? Augusto, o que é que um ancião faz na igreja? Você podia falar para nossos internautas? Com certeza. Qual é a função de um ancião dentro da igreja?
O ancião, né, em algumas igrejas, eles são chamados também de presbíteros, né? Mas o ancião, ele é um copastor, ele é uma pessoa que auxilia o pastor da igreja nos serviços espirituais da igreja. O ancião é aquele que cuida tanto da igreja física como também da igreja espiritual, que desenvolve programas missionários, projetos para o crescimento da igreja local, mas também em prol da comunidade. Então a igreja tem esse trabalho, né, junto com os anciões, que são os líderes locais da igreja, e trabalhamos fortemente para que Cristo possa voltar o mais breve possível a essa terra. Amém, glória a Deus. Então aí vocês estão aprendendo o significado de algumas diretores de igreja, né? E também eu quero pegar o gancho aqui do Augusto, não posso deixar passar em branco. Eu quero mandar um abraço caloroso à minha esposa, ao meu filho Everton e à minha filha Evelyn, que estão em casa assistindo o programa Lição da Bíblia. E também eu quero desejar de coração e mandar um grande abraço para o meu amigo Edmilson, da igreja de Torres Galvão, aquela igrejinha lá maravilhosa, a qual quando a gente vai lá pregar, a gente é bem recebido, né? Mas eu queria quebrar um pouquinho. Eu também posso mandar abraço para alguém. Claro. Porque Augusto mandou um abraço, você também mandou um abraço, eu também tenho um. Né? Mandar, eu gostaria de mandar um abraço também para minha família, para minha esposa, que deve estar assistindo também, né? Para os irmãos da igreja de Campo Grande. O irmão Ednildo, que ele volta e meia, ele tem me convidado. Seria injusto até falar de outras igrejas, mas tem o irmão Edmilson também, da igreja de Torres de Galvão. Tem um irmão também, tem Luiz também, que vive nos convidando, volta e meia, para ir para a igreja de Paratibe. Então quero mandar um abraço a todos. Isso, muito bem. Já que saudamos os nossos amigos, agora eu vou pedir como é de costume da igreja adventista, antes de abrirmos a palavra do Senhor, nós oramos. E eu peço a Augusto que faça oração neste momento. Queria convidar você também em casa, está nos acompanhando também, a fechar os seus olhos para que possamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, ó Deus, nesse momento, para estudarmos a Tua Palavra. Queremos Te pedir nesse momento a Tua orientação e pedir também, ó Deus, que o Deus Espírito Santo possa ser o nosso professor nesse momento. Que tudo o que iremos estudar, aprender aqui, possamos colocar em prática verdadeiramente em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Muito bom ter vocês aqui conosco. E o tema da lição, dessa segunda lição da Escola Sabatina, através do nosso guia de estudo, tem como um título muito importante, o qual vamos debater aqui. E caso você tenha alguma pergunta a fazer, use as redes sociais. Não é? Quando você estiver em casa e quiser tirar alguma dúvida, faça alguma pergunta. Nós teremos o privilégio de lhe responder. Mas a lição da Escola Sabatina, a lição 2, ela fala de um tema muito importante. A autoridade de Paulo e o Evangelho. E eu queria ler para vocês aqui o verso para memorizar, que está lá em Gálatas 1, versículo 10. Que diz o seguinte, Gálatas 1, capítulo 1, verso 10. Porventura, procuro eu agora a favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Esse é o verso para memorizar. Mas vamos a algumas perguntas. Eu queria fazer a primeira pergunta ao meu querido e amado irmão Augusto Félix. Mas antes de fazer a pergunta ao Augusto Félix, eu queria primeiro me dirigir aqui ao Ramiro, porque existe uma pergunta aí no domingo, Ramiro, que é muito importante. Depois eu vou perguntar fazer a segunda pergunta ao Augusto. Mas, Ramiro, o que podemos entender desta autoridade do apóstolo Paulo e como as pessoas que viveram no tempo do apóstolo Paulo consideravam essa autoridade? É interessante quando a gente fala assim de autoridade. Não é eu queria só citar algum exemplo aqui. Se de repente você chegasse aqui na igreja, Augustinho, que é o ancião da igreja, você também, aí você encontrasse essa parede pintada com uma outra cor, e você soubesse que eu pintei a parede, certamente você chegaria para mim, olha, quem foi que mandou você fazer isso aí?
né? Então a autoridade de Paulo era questionada pelos judeus, né? Como é que alguém chega aqui com um evangelho que seja diferente dos nossos? É interessante notar assim, que os próprios discípulos de Jesus, né, eles tinham, vamos dizer assim, alguma autoridade para falar para as pessoas. Afinal de contas, as pessoas sabiam que eles tinham andado com Jesus, as pessoas sabiam que eles tinham compartilhado bons momentos com Jesus. Então eles, para as pessoas, não eram simplesmente aqueles homens bons, aqueles homens que de boa conduta moral. Não, eles estavam muito além disso, eram muito mais do que bons cristãos, eram pessoas que haviam andado com Jesus. Só que o apóstolo Paulo não. Paulo ele não teve essa experiência, esse tato que os discípulos tiveram. Era por isso que muitas vezes a autoridade de Paulo era questionada. Só que o que a gente pode ver assim na experiência de Paulo é algo a mais. Enquanto que os discípulos eles tiveram um contato com Jesus, com um corpo sujeito à morte, né? Um Jesus que caminhava com eles, um Jesus terrestre, né? Um Jesus na terra. O próprio Paulo, ele já teve um contato não com Cristo na terra, mas diretamente com Cristo que já havia ressuscitado e que estava sentado à direita do Pai, à destra do Pai. Então Paulo, ele tinha a autoridade do Cristo que estava no céu. Que isso era questionado. E é impossível, né, Ramiro e Everaldo, a gente falar de Paulo e também não imaginar também quem era Paulo antes de ter um encontro com Cristo, né? Paulo, ele era um exímio perseguidor da igreja de Deus, maltratava os cristãos, perseguia os cristãos. E agora Paulo chega apresentando agora um evangelho que para alguns poderiam ser uma fictícia, uma ficção, né? E o guia de estudo aqui até abordou, né, que um grupo de estudantes resolveram criar um centro de influência. Exatamente. Para ajudar pessoas de várias raças, de várias religiões. Eles criaram esse centro de influência e a lição até destacou, depois de alguns anos, imaginemos que outras pessoas resolvessem agora modificar aquilo que o Ramiro acabou de falar aqui, quando tivesse pintado uma parede. Então, se essas pessoas agora chegassem e vissem aquilo que elas plantaram, fizeram, e agora outras pessoas resolveram mudar, com certeza elas não iam gostar. Então, assim, essa foi a dificuldade que Paulo encontrou em Gálatas. Ele deixou um evangelho sólido, um evangelho firme, mas agora as pessoas agora estavam indo enveredando para outros caminhos agora. Exatamente. E nós vemos que Paulo enfrentava problema, não é? Existia um problema ali em Gálatas, e o qual Paulo, com a pregação do evangelho, ele foi tentar levar uma solução para Gálatas. E também vemos o segundo ponto, que o apóstolo Paulo estava defendendo o evangelho e sua própria autoridade, ou seja, ele estava sendo confrontado. Isso mesmo. Não é? Porque a gente entende que né, Ramiro, nós entendemos que Paulo, por não ter andado com Cristo, os próprios seguidores de Cristo viam Paulo de outra forma, não é verdade? Então Paulo ele era confrontado. E o que podemos entender em relação ao que estava acontecendo com Paulo? Eu queria fazer uma pergunta ao meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus, ao Augusto. Por que as pessoas pensavam que a mensagem de Paulo era simplesmente a opinião de Paulo e não de Deus? Um detalhe também importante, Everaldo, a gente destacar o significado da palavra apóstolo, né? Isso. O significado da palavra apóstolo significa enviado ou mensageiro. Exatamente. Né? Então, assim, não estava se tratando de qualquer pessoa. Estava se tratando de uma pessoa que foi escolhida, uma pessoa que foi chamada por Deus para levar um evangelho, não somente para os judeus, mas também para os gentios da época, né? Os gentios eram pessoas que também precisavam de ouvir a Cristo, de conhecer a Cristo, né? Então, o fato de Paulo de entrar em conflito com essas pessoas da época, e principalmente na igreja de Gálatas, foi esse pequeno falta de comunicação entre as pessoas com relação à mensagem de Paulo. Por mais que Paulo esteja apresentando um Cristo, mas o passado deles talvez tenha ofuscado um pouco, né? As pessoas de aceitarem ou até mesmo duvidarem, não de Paulo, mas sim da sua mensagem, que a mensagem não era de Paulo, a mensagem era de Deus.
Queria reforçar aqui porque o próprio Paulo, ele estava, na verdade, quebrando uma tradição milenar. Né? Então era um desafio muito grande. Como é que chega alguém, né, com um evangelho desse que vai de encontro a tudo aquilo que de repente os pais daquelas pessoas, os avós, eles ensinaram, né, tradições que eles já vinham carregando durante longos anos. Não é como se alguém chegasse e desfizesse de tudo aquilo que você aprendeu com os seus pais, que aprenderam com os seus avós, e assim vai. Então o desafio de Paulo era muito grande, né? As pessoas, é por isso que as pessoas duvidavam da mensagem de Paulo. Afinal de contas, aquilo que eles aprenderam, no caso, um evangelho diferente, eles tinham uma certa base, e até na própria Bíblia, na tradição e na própria Bíblia. E era justamente isso que eles não conseguiam entender, que eles não estavam conseguindo entender. E eles também, Ramirinho, acreditavam que era a própria opinião de Paulo, né? Não, isso é coisa pessoal de Paulo, é Paulo que tá apresentando, mas não era Paulo, né? Era a mensagem de Deus, a palavra de Deus que estava sendo apresentada para aquele povo daquela igreja. Então quer dizer ali que o povo ainda não estava entendendo o que Paulo estava pregando, não é na verdade? Paulo estava levando o evangelho verdadeiro, Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, não é? E Paulo começa a mostrar às pessoas. A gente vê também que Paulo vai até Pedro, né? E começa a conversar com Pedro. Pedro também não aceita um pouco Paulo. A gente vê que os discípulos não aceitam Paulo ali. E a gente vê assim que Paulo chega. É como se Paulo tivesse nascido. É como se Paulo tivesse sido enviado por Deus, não é? Para mostrar aos discípulos a forma que eles estavam pregando o evangelho, né? Fazendo distinção de pessoas que não era correto. Então Paulo batia muito com os próprios discípulos, né, naquele momento, né? Isso. Eu queria destacar um verso aqui no livro de Gálatas, né, que havia um problema na igreja de Gálatas que em outras igrejas parecia que esse problema não era tão intenso. Né? Quando Paulo, né, como foi questionado aqui, com que autoridade ele falou, será que ele está falando vem de Deus ou é uma opinião própria? Né? O cristianismo que nós pregamos vem de Deus ou é opinião própria? O próprio Paulo, ele deixou claro na carta aos Gálatas, no capítulo, logo no primeiro verso, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então o próprio Paulo, ele quis deixar bem claro que ele veio, não foi da parte de homens, não foi da parte da pessoa que batizou ele, dos judeus, não. Aí ele fez questão de destacar isso, que ele não destacou em outras cartas. O início das cartas eram semelhantes, mas na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele tem esse diferencial. Olha, não é de homens não, é da parte do próprio Deus, é da parte de Cristo que morreu e que ressuscitou. Muito bom esse ponto colocado pelo Ramiro. E eu queria me dirigir agora nesse momento ao internauta. Queridos, é bem verdade que existem várias denominações, existem várias pessoas pregando o evangelho, mas assim como o nosso querido Ramiro falou aqui, será que estamos pregando o evangelho de homem ou estamos pregando meramente evangelho que os homens querem escutar ou aquilo que Deus quer trazer para a gente? É necessário, queridos, que nós possamos parar para fazer reflexões. Sabe, porque eu queria deixar uma mensagem muito importante para vocês, pegando a deixa do meu querido Ramiro aqui. O que nós pouco ouvimos hoje, queridos, em relação ao evangelho que foi pregado por Paulo, pelos discípulos, é a certeza, a convicção que nós temos que ter como evangélico, você, querido, que está do outro lado, que Jesus Cristo prometeu voltar a este mundo para salvar pessoas. Jesus Cristo não prometera que ia deixar você milionário, que você ia ter bênçãos, que você ia ser curado. Não, a própria Bíblia fala que essas coisas serão acrescentadas por Deus, mas na medida que Deus quer nos dar. Você entende, querido, que hoje está sendo pregado um evangelho que muitas vezes não é aceito por Deus? Vocês entendem que muitas pessoas estão sendo enganadas? Vocês entendem, queridos, que o apóstolo Paulo estava levando uma mensagem verdadeira e o povo não queria escutar? Vocês lembram o que estava acontecendo com o profeta Jeremias?
Ele falava para as pessoas o que ia acontecer, ele profetizava o que ia acontecer, e as pessoas não queriam escutar. Ele dizia assim: nós não queremos escutar. Sabe, queridos, é necessário a gente fazer reflexões. Porque o apóstolo Paulo aqui é bem claro, amigos, que o apóstolo Paulo, ele está combatendo. Ele está tendo uma luta com o povo de Gálatas, para levar a mensagem, o verdadeiro evangelho, não para fazer vontade de homens, mas para fazer vontade de Deus. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, e agora eu quero me dirigir ao Augusto. Que tipo de evangelho estava sendo pregado aos Gálatas que tanto Paulo combatia? Augusto. Essa pergunta é bastante interessante, Everaldo, porque ela tem um link bastante importante com a saudação que Paulo ele dava nas igrejas, né? Porque se você ver aqui Gálatas, Efésios e Filipenses e Colossenses, cada igreja, cada carta de Paulo, ele tinha uma saudação diferente. Mas o que era incomum entre todas era apenas duas palavras: graça e paz. Graça, né? E paz. Sempre ao fim, né, da sua apresentação, da sua introdução à igreja, tanto de Gálatas como de Colossenses e Filipenses, ele encerrava com: a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mas só que essa graça e essa paz não era qualquer graça, e nem muito menos qualquer paz, né? Verdade. Essa graça, ela vinha de Deus. E só Deus pode dar para a gente, para cada um de nós, para você que está nos assistindo aí, essa graça, né? E a gente sempre tem o costume, né, Ramiro, de passamos por aí, uma pessoa bem vestida, e graça e paz, irmão, né? E a gente sempre responde com a mesma afirmação: amém, né? Isso, se torna algo até... virou, na verdade, um cumprimento, né? Como se você tivesse dizendo um bom dia, boa tarde ou boa noite para alguém. Isso. E a gente responde muitas vezes da boca para fora. Mas a saudação de Paulo não era nada da boca para fora, né? A saudação de Paulo consistia, vamos dizer assim, na mensagem dele para a igreja, para a igreja da Galácia, para os Gálatas, né? É como se ele estivesse dizendo: olha, a salvação não é pelas obras, né, que as pessoas tanto prezavam, né? Eles eram dignos de serem salvos porque eles eram circuncidados, porque eles faziam e aconteciam, né? Então Paulo, ele já começa graça e paz, né? Então graça, ele estava dizendo: olha, o evangelho em si, a salvação não é por aquilo que eu faço, mas por aquilo que o próprio Cristo ele fez por mim, né? A salvação para nós não é aquilo que não consiste naquilo que nós fazemos, é naquilo que o próprio Cristo ele fez por nós. Isso é o evangelho da graça. Isso. Desculpa aí até interromper, Ramiro. A gente sabe que Paulo também ele foi um exímio fundador de igrejas, né? E ele não tinha condições e nem tempo de estar em todas as igrejas que ele fundou. Mas a gente pode também tirar daqui do tema de hoje, né? Falando especificamente que a preocupação de Paulo, ele não podia estar presente fisicamente, mas ele enviava cartas. Isso. Ele enviava a sua preocupação, a sua declaração para as pessoas das igrejas as quais ele havia fundado. Então, Paulo não era aquela pessoa que pregava, fundava a igreja e saía. Não. Onde quer que ele estivesse, ele estava pensando: não, eu fundei a igreja lá em tal local, tem um irmão que está precisando. Tanto se a pessoa estivesse passando por algum problema, mas também por questões de heresia que estava sendo pregada nesse tempo aqui, nessa época. Exatamente, né? Então a gente vê que Paulo, ele se preocupava com a igreja, né? Ele tinha muito amor pela igreja. É por isso que ele escrevia as cartas para que fossem levadas às igrejas, para que um irmão cuidasse de outro irmão. Na quinta-feira a gente vê aqui a origem do evangelho de Paulo também. Existe uma palavra aqui, Augusto, que eu queria que você falasse a gente o que significa essa palavra, circuncidados. É porque nosso internauta pode não entender o que significa essa palavra. Eu queria que você falasse para as pessoas o que significa circuncidar. A circuncisão, né, melhor dizendo, era uma aliança que era feita do povo judeu com Deus. E a circuncisão, ela se dava da seguinte maneira:
ela era uma pequena cirurgia feita no órgão genital masculino, né? Que o pessoal chama de o prepúcio, né? Isso. Então era feita essa pequena cirurgia quando a criança estava com aproximadamente 8 anos de idade. Então o fato de ela fazer essa pequena cirurgia, ou seja, ser circuncidado, ele simbolizava que ele havia feito uma aliança com Deus, e verdadeiramente ele era um judeu, né? Pelo fato de fazer a circuncisão. E houve uma pequena questionamento a Paulo, porque Paulo não estava aceitando que os gentios fossem circuncidados, né, Ramiro? Isso mesmo, não é? Paulo, ele chegou com o evangelho, como havia falado, né, que ia totalmente de encontro a tudo aquilo que as pessoas acreditavam. Não, se não for circuncidado, é como se hoje nós estivéssemos dizendo, olha, se não for circuncidado, não vai ser salvo. Né, se não for circuncidado, não tem direito nem de fazer parte do nosso meio, não. Então tem que ser. Então chega de repente alguém, o apóstolo Paulo, né, dizendo que o evangelho assim, da circuncisão, ele simplesmente não tinha mais validade nenhuma. Afinal de contas, Cristo havia morrido. Outro detalhe também interessante, Everaldo, da lição destacar aqui, que eu queria até aproveitar e convidar até os amigos para abrir a Bíblia lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, o verso 8 e o verso 9, né? Que a atitude de Paulo com relação ao evangelho que estava sendo pregado aos Gálatas na época, né? Então assim, Paulo, ele foi muito duro, foi muito taxativo, mas está aqui na Bíblia, Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9, diz assim, né? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregados, seja anátema. E o verso 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Qual o significado aqui, né? Dessa palavra tão difícil, né? Dessa palavra aí tão dura, anátema, né? Eu até escrevi aqui o significado da palavra anátema, né? Everaldo e Ramiro, é o seguinte: é uma palavra que se refere à condenação, ou seja, é um evangelho que está sendo pregado, que vai de encontro à palavra de Deus. E se a gente analisar aqui direitinho, Paulo ele foi duro porque ele falou essa palavra 2 vezes, né? Ou seja, Paulo estava querendo dizer assim, ó, se alguém for pregar um evangelho que seja de encontro ao que a Bíblia ensina, que seja anátema. Não aceita esse evangelho, né? É uma palavra de maldição, né? Anátema, Isso, que caiam sob a maldição. A palavra maldição é pesada de fato. E de repente Paulo, nesses 2 versos, não é? Ele diz, olha, se um de nós, ou até um anjo fizer isso, então de fato o que as pessoas estavam pregando por aí era tão forte, tão sério, quanto as palavras pesadas, né, que Paulo utilizou. É verdade. E tão perigosa para a vida cristã também. Exatamente, queridos. E eu quero me voltar novamente para os internautas. É necessário, o evangelho, ele foi colocado na vida do ser humano para que o ser humano constantemente fizesse reflexões da sua vida, mas entender o que está sendo trazido para ele dos céus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é? Isso é um guia para a nossa vida. Se você quer entender a sua vida, o seu ser, é necessário que você estude a palavra de Deus, é necessário que você entenda todo o conteúdo dessa palavra, porque ele é um alimento diário. E nós entendemos que quando Paulo fala aí da questão da maldição, a gente trazendo para o dia de hoje, nós precisamos fazer reflexões para entender novamente, que eu estou tocando muito nesse ponto, para entender que evangelho está sendo pregado hoje. Isso. Será que é um evangelho verdadeiro? Será, querido, eu queria abrir um parênteses aqui para vocês, queridos. Será que você não está sendo enganado? Isso mesmo. Sabe, porque Paulo, ele prega a verdade. Então é necessário que você entenda essa verdade. É por isso que a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
É verdade mesmo, né? Essa preocupação, né? Porque nós podemos ver hoje, né? São muitas igrejas, muitos evangelhos sendo pregados, e a gente tem que ir pelo evangelho, que não que o homem apresente, e sim pelo que a Bíblia, querido amigo, ensina. Eu queria também fazer uma consideração final com relação a Paulo, né? É que, primeiro, é de admirar um personagem que chega, né, pela posição que ele exercia, abrir mão de tudo aquilo que ele fazia em defesa do Evangelho. E ele teve a coragem de enfrentar os grandes também, né? Ele sabia da autoridade dele, que vinha do próprio Jesus. Então nós chegamos à conclusão de que sempre que nós pregamos aquilo que a Bíblia diz, nós estamos pregando com a mesma autoridade que Paulo ele pregou. Isso mesmo. Com a autoridade vinda do céu. Então, quando você fala para alguém aquilo que é a Bíblia que está falando, então você está falando com a autoridade diretamente dos céus. Então, quer saber se alguém, quando vai pregar para você, tem essa autoridade? Confirme pela palavra de Deus. Se o que a pessoa está falando está sendo confirmada pela palavra de Deus, então ela está falando com autoridade. Amém. Muito bom. Muito bom entendermos tudo isso. E que você possa meditar mais na palavra de Deus, que você possa estudar a cada dia. Nesse momento, iremos finalizar, e eu queria pedir ao internauta que baixe suas frontes e vamos fazer uma oração. Grandioso eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Pai, que os nossos internautas, eles possam entender que o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado é o evangelho da salvação e da volta de Cristo Jesus a este mundo, para levarmos para um lugar melhor. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, que o Senhor abençoe cada internauta que está assistindo o programa Lições da Bíblia. Te pedimos tudo isso, Pai, e já te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.